Colocar para gravar aqui. Na última aula eu comentei duas coisas aqui. Vou repassar aqui. Se você entender, beleza. Se não entendeu, tento explicar de novo com mais calma. Ligado com as interações intermoleculares. Primeiro, eu tenho quatro tipos de interações. É, dispersão de London ou dipolo induzido. Dipolo induzido. Dipolo-dipolo. Ligação de hidrogênio e íons dipolo. Diferença grotesca entre elas é apolar-apolar, dipolo induzido, molécula polar, eu tenho dipolo permanente, acho que eu falei errado aqui anteriormente, mas molécula polar, eu tenho dipolo permanente e ligação de hidrogênio. E quando eu tenho a molécula polar interagindo com moléculas iônicas, composto iônico, eu vou ter o íon dipolo. O que que isso influencia na nossa vida? Influencia em volatilidade e temperatura de ebulição. O que que é volatilidade e temperatura de ebulição? Volatilidade, o exemplo mais clássico e básico é esse que você está vendo aí, mas pode ser outros também. Tipo, por exemplo, quando a gente pega a água e destampa ela, você não sente cheiro. Uma, porque a água não tem cheiro, boa. Mas tem vários compostos, tipo o óleo, esse tá aí, o azeite, o óleo de cozinha, seja de soja, girassol, não interessa qual que seja. O leite, eu vou falar outros líquidos aqui que a gente pode ter na nossa casa. Suco. E ele está destampado, você não sente um cheiro assim, exalando na casa. Você não sente. Agora, quando a mãe, a irmã, a filha, a mulher em si, vou falar assim nesse contexto, a pessoa, em resumo, tira uma acetona, pega um vídeo de acetona, abre ele para limpar ali a unha, independente seja por causa do esmalte ou o que seja, a gente, aquele cheiro exala na sala, porque espalha facilmente, passa do líquido para gasoso facilmente. O nome disso é volatilidade quando eu faço uma comparação com outro líquido. Então, entre os azeites ou entre esses líquidos que eu citei e o acetona, quando eu abro o vidro de acetona, o cheiro exala. Quem é mais volátil? O que que é volatilidade? É a facilidade de passar de líquido para gasoso, passar de líquido para gasoso na temperatura ambiente que a gente está analisando, de uma forma que isso também se espalha ali na sala, né? Mas é assim, em resumo, todo líquido que é volátil, ele se espalha muito bem ali. A gente tem outros exemplos de coisas que a gente estampa, né? E fala, nossa, que cheiro forte. Tipo, parecendo piqui, vamos falar assim, né? O cheiro exala ali. Então, mas voltando aqui, fechadinho em química, quando eu pego o vídeo de acetona, toda vez que a gente abre, a gente fala, ó, alguém abriu acetona aqui, vai limpar a unha. Porque é volátil. E se a gente deixar destampado, ele seca. Isso influencia na temperatura de ebulição, os dois estão juntos. Temperatura de ebulição é a substância que está indo do estado líquido para o estado gasoso. Então, toda vez que ela vai do líquido para gasoso, ela precisa de uma temperatura. Ela precisa estar numa temperatura para que isso acontecer. Todo líquido tem isso. Todo sólido tem isso. Todo, todo, é, todo líquido, né? Em resumo, perdão. Porque de líquido para gasoso a gente chama de temperatura de ebulição. De sólido para gasoso a gente já chama de sublimação. É outro nome. Mas aqui a gente vai trabalhar só ebulição. Beleza? Então a gente chama isso de temperatura de ebulição. E aí, quando eu comparo a acetona e, sei lá, o óleo, igual tá aí o azeite, quem tem menor temperatura de ebulição? A acetona. Porque com a temperatura inferior comparada com a do azeite, vamos imaginar assim, ó, a 30 graus Celsius, tá, sei lá, tá marcando hoje 30 graus Celsius, tá quente hoje em Cristalina. E aí, a 30 graus Celsius, o que que vai acontecer? A acetona ela começa a ir de líquido para gasoso facilmente, porque a temperatura de ebulição é menor do que do azeite. O azeite, para eu passar de líquido para gasoso, tem que aquecer muito mais que 30 graus Celsius. Beleza? Só para a gente confirmar aqui, ó. Temperatura de ebulição acetona. Temperatura de ebulição da acetona
56 graus Celsius. Vou colocar assim, comercial. Deixa eu ver se tem alguma diferença. Acho que não vai ter, é isso mesmo, 56, acetona, 2 esmalte. Vamos ver se tem alguma diferença. Não tem essa diferença. Por que que você digitou do esmalte, professor, o comercial? É porque a gente mistura outros produtos ali junto da acetona. Algumas delas pode ter essa mistura ali. Algumas pode ser mais 100% pura, mas provavelmente vai ser só diluída mesmo. 56 graus Celsius. E aí, aproveitando aqui, ó, temperatura de ebulição, azeite. Do azeite, aí, ó, ele pode variar. Aí, ó, varia entre 160 a 210 por extra virgem, para os refinados 240 graus Celsius. Então, para você aquecer o azeite para ele mudar de líquido para gasoso, você tem que trabalhar nessa temperatura. Eu vou falar uma faixa maior aqui, ó, de 160 a 240. Enquanto a acetona, 56 já muda. Tranquilo, então entendemos aqui o contexto. O que que isso tem a ver? Isso tem a ver com isso aqui, ó, que a gente está estudando, que é tipos de interações. As moléculas têm interações diferentes entre elas, quando a gente compara só as mesmas moléculas dentro de um recipiente. E aí, quanto mais forte elas se interagem entre elas, você concorda comigo que elas se seguram para não falar assim, ó, eu estou no estado líquido. Aí eu começo a aquecer, eu começo a agitar as moléculas ali. Para elas, quando elas começam a agitar, elas saem do estado líquido e vai para gasoso. Para isso acontecer, eu preciso de uma temperatura ideal, de uma energia fornecida. E quanto maior a interação, mais difícil é eu desprender uma da outra, porque elas estão fortemente interagindo uma com a outra. Quanto mais fraco, é mais fácil de eu passar do estado líquido para gasoso. E aí eu tenho uma definição ótima para isso aqui, para a gente analisar. Em moléculas com o mesmo tipo de interação, o que que é o mesmo tipo de interação? Se eu tenho ela só dipolo induzido, ou se eu tenho ela somente dipolo permanente, conhecido como dipolo, ou se eu tenho ela somente ligação de hidrogênio, ou se eu tenho ela somente íon dipolo. Aí o que que vai diferenciar o que que vai diferenciar a temperatura de ebulição? Quanto maior o tamanho da molécula, maior a sua temperatura de ebulição. O que que quer dizer isso? Se eu tiver ali no recipiente várias moléculas que só faz dipolo induzido, o que vai diferenciar a temperatura de ebulição é o tamanho. Quanto maior a molécula, maior a temperatura de ebulição. Eu tenho várias moléculas de tamanhos diferentes, que também têm uns tipos de interações diferentes ou iguais também. Tem um gráfico aqui, a gente vai analisar ele. Vamos para esse gráfico aqui primeiro. No gráfico aqui, se você for reparar, todas elas é o quê? F2, Cl2, Br2 e 2. Beleza. Todas elas aqui são moléculas apolares. O que que mudou aqui entre elas? O tamanho. Como que eu sei que é o tamanho, professor? Por causa do período na tabela periódica. Conforme eu vou descendo ali o período 2, 3, 4 e 5, o tamanho da molécula muda. Então, o F, que é o flúor, é muito menor do que o iodo. Iodo é uma molécula maior. Se elas todas são apolares, isso aqui é dipolo induzido. Dipolo induzido, dipolo induzido. Tá escrito aqui, ó. Tá escrito bem aqui no finalzinho, ó. Interações intermoleculares, dipolo induzido e dipolo induzido. Então, quem tem maior temperatura de ebulição? O iodo, porque ele é maior. Quanto maior a molécula, maior a temperatura de ebulição. Quanto menor, menor a temperatura de ebulição. É isso que está dizendo aqui no primeiro contexto aqui, ó. Agora, quando eu tenho moléculas de tamanhos semelhantes, quanto maior a interação intermolecular, que seria se é dipolo induzido, se é dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio, maior a temperatura de ebulição. E a gente já sabe que dentro das quatro, a interação mais forte é o íon dipolo. Então, se eu tiver a mesma moléculas diferentes, em recipientes diferentes, claro, né? Elas têm o mesmo tamanho, só que são moléculas de interações diferentes. Quem vai ter maior temperatura de ebulição? As que tiver íon dipolo, porque a interação é mais forte. E aí eu tenho um gráfico representando alguns casos aqui, ó. Que é esse caso aqui, ó. Se eu pegar aqui no período 2, ele pegou a molécula do grupo 14, 15, 16 e 17. Qual que é a diferença que eu vejo aqui grotesca? Essas três primeiras aqui, ó, é ligação de hidrogênio. Elas têm uma interação forte entre elas.
Aí, se eu for analisar, o CH4 é apolar, é de polo induzido. A interação é mais fraca. Então, a temperatura de ebulição é menor. Beleza? Isso, Maria, perfeito. A sua pergunta é excelente. Porque o que, que é o número atômico? O número atômico é a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo. Beleza? Só que para ficar melhor ainda, é o número de massa. Porque aí a massa quer dizer o tamanho da molécula. Beleza? Porque o que que acontece? Eu tenho moléculas. Deixa eu ver se eu abro a tabela aqui rapidinho. Eu tenho, eu tenho elementos químicos. Cadê a tabela? Essa aqui, ó. Que eles podem ter números atômicos diferentes. Não, essa aqui não. Pode ter número atômico diferente, só que a massa é igual. Então o tamanho não vai mudar tanto uma para outra. Consegue me compreender? Oh, meu Deus. Cadê? Abrir imagem na nova guia. É isso aqui que eu queria. Ah, mas tá maninho, hein? Não, mas enfim. Queria fazer um trem aqui, o trem ficou de outro jeito. Aí, melhorou. Eu vou pegar um exemplo aqui, mais ou menos clássico aqui. Cadê? Hum, 40 é o cálcio. Quem que é 40 aqui mesmo? Aqui, ó. Se eu pegar o argônio e o potássio. Claro que o potássio é um pouquinho. Ó, a massa do potássio é 39. A do argônio é 39 também. A argônio tem o número 18, o potássio o número 19. É maior um pouquinho. Mas a gente vai olhar o raio atômico, né? No grupo de cima para baixo, no grupo. E da esquerda para a direita, o tamanho. Ou, quer dizer, da direita para a esquerda, perdão. Tanto que o frâncio aqui, o Césio, vai ser os maiores. Mas a massa não vai justificar tanto. Então, eu vou olhar lá o raio atômico. Mas, ó, em resumo aqui, nós que estamos estudando para vestibular e tudo mais, a gente vai saber identificar o tamanho da molécula por, por padrão. Como assim por padrão? Se você for reparar de novo aqui, ó, H2, H2O, HF, NH3 e CH4 são moléculas que a gente já viu no passado. A gente está vendo de novo. É no raio atômico é melhor. Mas se não tiver raio atômico, você pode olhar pelo número atômico ou número de massa. Mas o que que eu quero te dizer aqui, ó? Eu já falei isso no passado, vou repetir N vezes. Tem molécula que é repetitiva, ela é padrão em vestibular, ela é padrão em estudo. Se você for fazer um ensino superior, aí você vai aprofundar em outras moléculas. Ó, a água, de novo, a gente tá cansado de ver a molécula da água. NH3, HF. Professor, agora me explica uma coisa. Por que que o grupo 16 tá acima do grupo 17? Porque a água, não sei se você lembra, a água, ela tem o oxigênio no meio, hidrogênio ligado aqui, hidrogênio ligado aqui, ó. Aí ele tem os pares de elétrons não ligantes. Esses pares de elétrons não ligantes deixa muito mais forte a interação da molécula da água com a molécula da água vizinha. Então, esses pares de elétrons não ligantes aqui, ó, eles interagem com esse hidrogênio. O flúor com o oxigênio, com o hidrogênio, ele não tem esses pares de elétrons não ligantes, não tem. O flúor completo e fica quietinho ali, de boa ali na dele ali. Essas interações deixam mais forte. É muito mais forte a presença da água. Aí tem a geometria, o tamanho da molécula. Se a gente olhar, o tamanho da molécula é maior, a da água é muito maior do que o do flúor, então a temperatura de ebulição vai ser maior também. Na verdade, o flúor vai ter, né? Aqui é o tamanho da molécula, né? O flúor vai ter 6 elétrons. Na verdade, vai ter interação, sim. Só que o tamanho da molécula vai influenciar aqui, ó. O flúor é maior. O nitrogênio só vai ter dois pares de elétrons não ligantes, porque ele tem 5, mas sobra dois. Mas ele é menor em interações comparado com os outros dois. Voltando, para a gente não aprofundar muito em coisas que não interessam a nós.
Entre moléculas de tamanhos aproximadamente iguais, quanto maior a intensidade de interação, maior a temperatura de ebulição. Dipolo induzida é a menor temperatura de ebulição, lembrando que a temperatura, o tamanho da molécula tem que ser parecido. Quanto maior a interação, mais forte, maior a temperatura de ebulição. É isso que tem nesse gráfico. Se eu for para o próximo grupo aqui, ó, o que que eu tenho? Molécula. Essa molécula aqui é polar, ó. Essa aqui é polar. Essa aqui é polar também. Essa aqui também é polar. Não, essa aqui é apolar. Apolar. Beleza? Quem tem maior temperatura de ebulição? A molécula que tem maior interação, porque é mais difícil uma molécula soltar a outra. Outra molécula vizinha do H2S, é difícil soltar a outra dela. H2S, é difícil uma soltar da outra, porque as interações é mais forte entre elas. Agora, o SH4, as interações é fácil, porque a molécula é apolar, que é dipolo induzido, dipolo induzido. Então, a temperatura de ebulição aqui, ó, se eu for analisar, é abaixo de 100. Beleza? E se a gente olhar, tem muito exercício do Enem nesse contexto. Então, reforçando aqui, número atômico dá para me olhar sim, o tamanho da molécula, mas eu recomendo você olhar a massa, dependendo do contexto. Mas assim, geralmente você não vai ter uma. Quando cobre isso aí, é igual eu tô te falando, são moléculas praxe, moléculas que são rotineiramente comum a gente estar estudando e a gente vê elas sempre. É igual eu tô te falando, algumas moléculas aqui a gente tá cansado de ver já. A gente já aprendeu nome, geometria, ângulo, polaridade, a gente aprendeu, a gente tá cansado de ver elas e vai continuar vendo elas. Então, quando você bater o olho lá entre NH3 e a água, quem tem maior temperatura de ebulição? A água. O NH3 menor. Qual que é da água? É 100 graus Celsius. A gente já estuda sobre a água N anos, né? N vezes, a palavra mais certa, comparado do que antes. Só que a gente tá aprendendo mais coisas sobre a água agora. A gente aprendeu, além de temperatura de ebulição e fusão, a gente aprendeu geometria, a gente aprendeu sobre o porquê que ela é angular, por causa dos pares de elétron não ligante empurra para baixo. A gente aprendeu que ela é ligação covalente, a gente aprendeu que ela tem ligação polar e a molécula é polar. A gente aprendeu dois dados semelhantes, só que distintos para análise. A gente aprendeu muita coisa aqui só sobre a água. Comportamento anômalo da água, eu nem falei, eu acho. Importante eu falar também. Vou comentar um determinado momento. Próxima aula. Beleza. Seguindo aqui, para a gente não se perder muito. Solubilidade. Então a gente falou de temperatura de ebulição, agora a gente vai falar de solubilidade. O que que é solubilidade, professor? É eu pegar a sal de cozinha, igual tá aqui, e dissolver na água. Ou pegar sal de cozinha e dissolver em outro solvente, que não seja água. No caso que ele colocou benzeno. Isso influencia. Vou ao exemplo mais clássico de todos, de todos. Se você colocar óleo na água e tentar dissolver, não dissolve. Fica o óleo vai subir, né? E a água vai ficar embaixo. Vai ficar aquele trem esquisito. Aí a gente vai lá fazer uma comida e derrama óleo na água, fica lá em cima. Por quê? Por causa da polaridade da molécula. Polaridade, a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Primeira coisa aqui para a gente entender. A molécula de água, ela é apolar. Quando eu jogo o sal de cozinha, gera aquela interação íon-dipolo, que é essa aqui, ó. Que a gente já discutiu já. Vou pegar esse aqui e arrasta ele lá para frente. Por aqui, ó. Talvez eu pegaria só isso aqui, né? Então, deixa eu só duplicar aqui, copiar, colar. Beleza. Quando eu pego, no caso da água e o sal, quando eu jogo sal, eu gero essa interação, que é a solvatação, né? Então eu consigo dissolver muito bem, porque ela vai lá e arranca os cátions e os ânions do retículo cristalino, que é o sal. Eu arranco, e aí eu dissolvo muito bem o sal aqui. Quando eu jogo no benzeno, benzeno é quem, professor? Benzeno
é essa molécula aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não tenho. Mas eu vou pegar ela aqui para você ver aqui, ó. Benzeno, benzeno, benzeno. Vou pegar uma imagem dela aqui, ó. O benzeno é esse aqui, ó. Quando eu pego o benzeno, e eu já te falei agorinha aqui numa aula, era aqui que era para colar, né? Vou duplicar isso aqui. Eu te falei agorinha numa aula que o benzeno, quando eu tenho só moléculas de carbono e hidrogênio, chama de hidrocarboneto. É uma molécula apolar. Tem alguma parte positiva ou negativa nessa molécula? Não tem, definido não tem, mas claro, ela tem uma certa, uma baixa eletronegatividade, extremamente baixa. Mas não é definida igual a água, que é uma parte 100% ali negativa, outra parte 100% positiva. Então ela não consegue arrancar o retículo igual eu consigo arrancar aqui quando é a água. Então o benzeno não consegue arrancar muito bem, porque ele não tem essa parte positiva e negativa. Então, se eu for analisar, polar dissolve composto iônico e apolar não dissolve muito bem. Vai ficar esse trem aqui esquisito, ó. Certinho? Por causa de quê, professor? Por causa dessa diferença de polaridade da molécula. Ficou claro, Maria? Entendeu? Tranquilo? Boa. Agora, aqui, se eu for analisar, olha isso aqui, observe o que ocorre se adicionarmos açúcar comum, sacarose. Sacarose é H12, é C12, H22, O11. Um sólido molecular polar. Por que que ele é polar? Porque eu tenho oxigênio junto, o oxigênio é mais eletronegativo, puxa os elétrons para o lado dele. Em água, água é quem? Polar também. E quem que é o benzeno? É uma molécula apolar, que eu expliquei agora. O benzeno é essa molécula aqui, ó. O benzeno é uma molécula apolar. Deixa eu só arrancar esse fundo aqui dela aqui para ficar. Deixa eu ver se ficou mais. Isso, ficou melhor agora. O benzeno é uma molécula apolar. E aí, onde a gente chega aqui na solubilidade? Que semelhante dissolve semelhante, tende a dissolver semelhante. Eu não posso bater o martelo porque tem algumas particularidades. Mas o que nos interessa é entender o quê? Que semelhante dissolve semelhante. A água vai dissolver açúcar, que a gente coloca para fazer um chá, um café, muito bem, porque açúcar é o quê? Polar. E a água também. Então, quando eu jogo a molécula da sacarose aqui dentro, a molécula da água ela vai lá e arranca, ajuda a quebrar muito bem. Porque a parte positiva da molécula interage com a negativa e assim vice-versa. Agora, o benzeno não. Ele não tem uma parte positiva e negativa, ele não consegue arrancar. Ele fica ali. Os dois interagem mais ou menos ali, dissolve muito pouco, é horrível. Certinho? Certo? Vou seguir aqui. Beleza. Eu não sei se tem. Ah, não, vai ter a definição ali na frente. Solubilidade em sólidos, de sólidos moleculares apolar. A gente falou só de polares, o sal e açúcar. Observe o que ocorre quando adicionamos iodo, I2, sólido molecular apolar. Lembrando que é I2, cada um puxa para um lado e fica polar. Em água, que é polar, e um solvente apolar. Então ele colocou água e benzeno de novo. A água é polar e o benzeno é apolar. O iodo, lembrando que ele é o quê? Ele é apolar. Quando eu jogo na água, ele tende a não dissolver muito bem. Ele tende a não dissolver muito bem. A água mudou de cor? Mudou. Deu uma certa mudadinha ali, mas não interagiu muito bem. Agora, quando eu jogo a molécula apolar junto com o benzeno, aí já muda a situação. Por que que já muda a situação, professor? Como eu tenho uma molécula apolar, ela tende a sumir muito bem, a interagir, vamos falar assim, a dissolver muito bem em moléculas apolares. A molécula polar, que é a água, vamos ver se você vai entender aqui o que eu quero explicar. Você concorda comigo
aqui, ó, a molécula da água, que é essa aqui, ó. Vou desenhar ela aqui, ó. Molécula da água. Ela é assim, ó, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Beleza. O que que vai acontecer? Se eu jogar uma molécula apolar aqui dentro, num recipiente que só tem H2O, vou até virar ela aqui para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Olha que massa. Olha o tanto assim, eu acho massa, a gente vai estudando e vai, sei lá. Você já até me falou para mim sobre isso um dia lá na escola. É muito bom a gente estudar, porque a gente, pô, a gente quebra uma parte da vida da gente e fala, meu Deus, que top. Olha isso aqui, ó. Você concorda comigo que antes de eu colocar o iodo lá dentro, as moléculas estavam assim, se interagindo entre elas? Elas estavam aqui com uma forte ligação entre elas. Beleza? Seria a parte positiva interagindo com a parte negativa. Quando eu jogo iodo, o iodo não tem parte positiva e negativa. Você concorda comigo que o iodo, ele não vai somar nisso aqui? A molécula da água fala assim, pô, eu prefiro ficar interagindo aqui, ó. Eu tenho uma atração muito mais forte entre a minha molécula vizinha semelhante, gêmea, do que o benzeno. O benzeno, quando eu jogo ele, ele é isso aqui, ó, o benzeno. O que que vai acontecer com o benzeno? Ele não tem parte positiva e negativa, a molécula da água não vai interagir com ele. Porque elas estão fortemente ligadas entre elas, ela exclui o benzeno. Então ele continua sólido ali no fundo. Ele continua sólido lá no fundinho, assim, ó. Ela fala, pô, e aí? Não, não vou interagir com você, não, brother. Nós tá fortemente um interagido com o outro aqui, ó. Conseguiu fazer o boom aí, entender o que eu quis explicar? Conseguiu? Conseguiu, Maria? Esperar você me responder. Lembrei daquilo que você falou de polar com polar e apolar com apolar. Isso, é isso aí mesmo. Mas assim, eu quis explicar um pouco mais, não é técnico, né? É mais teórico, mais científico agora. Você conseguiu entender? Quando eu tenho um líquido apolar, eles vão ficar interagindo as moléculas entre eles. Se eu jogar uma molécula que não tem uma parte positiva e negativa, ou não gera isso, que seria um composto iônico, a molécula da água ela não vai arrebentar uma com a outra. Ela não vai. Ela vai continuar interagindo entre elas mesmas. Então o composto passa direto aqui no fundo. Agora, quando eu tenho molécula apolar com apolar, aí elas vão. Como as interações apolares são fracas, o iodo se dissolve muito bem. Então eles vão se misturar ali muito bem. Beleza? O mesmo acontece aqui no caso. Líquidos em líquidos, benzeno e água. Benzeno é apolar, a água é polar. A água é mais pesada, fica embaixo, benzeno fica em cima. Aí tem a ver com densidade também. A água é polar, tetracloreto de carbono é apolar. Perdão, isso aqui é polar também, né? Porque se eu for olhar aqui o tetracloreto, eu tenho cloro aqui de carbono. Só que nesse caso aqui, ele colocou aqui, ó, são solúveis immiscíveis em água. Aí vamos ver o que ele fala aqui pra gente aqui, ó. O álcool comum, não, não é esse aqui não, meu Deus. Mas em resumo, nesse caso aqui eles não vão se interagir. Não, ela é apolar, perdão. É porque aqui é apolar, ó. CCl4 é apolar. Apolar e apolar. Apolar e polar, quer dizer. Não se interage. Só que o tetracloreto de carbono é mais pesado, fica embaixo, a água fica em cima. Beleza. Seguindo aqui agora, quando a gente tem a água e o álcool, o que que a gente tem aqui? Ó, no finalzinho fala assim: ó, o metanol e o etanol são solúveis, a gente chama miscíveis na água. Por quê? O metanol, não sei se eu tenho um desenho dele aqui. Aqui, ó. Metanol H3C é um carbono ligado com hidrogênio, só que ele tem uma parte polar, que é o OH. O oxigênio é mais eletronegativo, puxa os elétrons para ele. O etanol, que é o álcool de posto, ele também tem uma parte polar. Então, polar dissolve polar.
Aí eu tenho uma tabelinha para seguir aqui. E aí a gente tem um exercício aqui de exemplo, ou quer dizer, uma tabelinha de resumo, que é solubilidade. Semelhante tende a dissolver semelhante. Polar tende a dissolver polar e apolar tende a dissolver apolar. Beleza. Ficou uma aula mais densa num termo teórico, mas eu acho que agora eu expliquei melhor. Vamos resolver um exercício aqui, falta 7 minutinhos. Eu vou resolver o exercício que dá aqui. Próxima aula, a gente pode fazer ela quinta-feira, vou mandar ela no grupo, a partir da manhã. Até então, eu não volto para a escola quinta, eu acho que eu volto sexta, mas eu aviso vocês. Mas se qualquer coisa a gente faz à noite também. E aí eu volto fechando tudo isso aqui. Agora aqui é só resolver exercício e explicar sobre comportamento anômalo da água. Vou explicar rapidinho, uma coisa bem de boa também, importante. Aqui em resumo, você marcou qual questão? Vou ser um pouco mais direto aqui. Você ficou com dúvida? Eu explico. Qual a alternativa? Você marcou a letra C. Perfeito. A gasolina é apolar, porque é só hidrocarboneto, e a água é polar. Aí ele falou, considerando o combustível 20% de adulterante, a mistura em que a adulteração seria identificada visivelmente é a gasolina com a água. Porque a água é polar e a gasolina é apolar. Beleza? A gasolina é hidrocarboneto. O álcool é diferente. Agora que a gente vai dissolver mais etanol, aí eu vou ter o partezinho do etanol lá que é polar. Mas visivelmente eu consigo ver essa diferença. Beleza? Perfeito. Eu não vou. Vamos ver se a gente já mata tudo isso aqui. Nessa questão aqui, você marcou qual alternativa? Aqui falou, os pesticidas são substâncias utilizadas para promover um controle de pragas. Beleza, a gente usa isso na agricultura. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organocloratos são arrastados pela água até o lago e rios. Ao passar pelos guerras de peixes, podem difundir-se para os seus tecidos lipídicos e assim acumularem e lá se acumularem, beleza. As características dos compostos responsáveis pelo processo descrito no texto você marcou a letra A, baixa polaridade. Baixa polaridade torna a molécula apolar. Baixa polaridade, lembra disso. Polaridade tem um lado positivo e negativo. E aí, o que que ele falou aqui, ó? Alguns pesticidas organocloratos, aqui, ó, pesticidas, quer ver, ó, pesticidas, aqui, ó, organocloratos. Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Hum, é isso aqui mesmo. Seria isso aqui, ó. O que que seria esse organocloratos? É uma molécula orgânica com a parte mais eletronegativa. Aí ele falou, são arrastados pela água. Então a água acaba que tem uma leve interação, arrasta isso até os lagos. Só que se eu for analisar, o que que vai acontecer? Como ele tem uma parte aqui com a carga um pouco negativa, se eu for analisar, se eu fosse traçar aqui uma polaridade, ele tende a ser mais apolar. E lipídios, gordura, é apolar. E aí fica ali acumulado nos peixes, e a gente vai lá e come o peixe, isso é um problema. Beleza, isso aí, letra A. Nessa aqui, mais uma questão do Enem. Nossa, aqui tem umas bem elas, hein? A dissolução na água do soluto apresentado, que é a açúcar, ocorre predominantemente por meio da formação de, letra D, ligação de hidrogênio. Porque a açúcar é uma molécula polar e a água é polar. Solvente dissolve semelhante, dissolve semelhante, são miscíveis. A sacarose tem a ligação de hidrogênio aqui, ó, por causa do H-FON aqui, ó. Oxigênio ligado com hidrogênio. Aqui também. Então, ligação de hidrogênio, letra D. Muita gente erra essa questão, ó. O que que é hidrofóbica? Eu vou explicar aqui, vai ter uma aulinha aqui, eu vou explicar isso para você. E essa questão aqui do Enem? Ele falou assim, ó, dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita maior suplementação diária é... Ah, tem que ler isso aqui, né? Mas em resumo, tem como responder isso aqui.
Mas qual que você marcou? Os elementos de certos organismos apresentam dependência de sua solubilidade. Por exemplo, as vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidade suficiente para evitar doenças causadas pela sua carência. A seguir são apresentadas estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias no organismo. Beleza. Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita maior suplementação diária. E aí, qual que você marcou nessa? Armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de solubilidade, dissolver. Muito bem. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis tendem a ser incluídas na dieta diária. Hidrossolúvel é que dissolve muito bem em água. Qual a alternativa que você marcou aqui? Maria Moreira. Lembra? Ah, você não entendeu essa? Achei que você tinha feito ela. Beleza. Então vamos lá. Falta um minutinho aqui, mas dá prazo. Presta atenção. Das vitaminas que eu tenho aqui, ele falou assim, ó. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de solubilidade, dissolver no nosso corpo para a gente pegar os nutrientes. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis. Hidrossolúvel é que é fácil de dissolver em água. Devem ser incluídas na dieta diária. Então, as mais hidrossolúveis, as que dissolvem melhor em água, elas devem ser incluídas na nossa dieta. Enquanto vitaminas lipossolúveis, lipo é gordura, apolar, ruim para dissolver em água, são armazenadas em quantidade suficiente para evitar doenças causadas pela, pela sua carência. Aí ele te deu 5 vitaminas. Aí ele perguntou: dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita maior suplementação diária, que é o quê? As hidrossolúveis, qual que é melhor aqui? Qual que dissolve melhor em água? Que seria a dieta diária. Se a gente for analisar, é a 3, viu? Porque eu tenho maior interação de ligação de hidrogênio aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Nessa aqui, ó, eu só tenho uma. Nesta aqui, ó, eu não tenho nenhuma. Nesta aqui eu só tenho uma e nessa aqui eu só tenho uma. Quanto mais ligação de hidrogênio presente na molécula, mais fácil ela dissolve em água. Então a resposta certa é a letra C, 3. Entendeu? Posso voltar a explicar melhor. Então é isso. Quinta-feira fica marcado, 9 horas da manhã. A gente retorna aqui, resolve os exercícios. A gente finaliza isso aqui. Explica duas coisas legais aqui que tem no fim. Maria, muito obrigado por hoje.